ninguém abriu o áudio aí. Bom dia, mulherada, sejam todas muito bem-vindas a mais um Hot Seat, última semana do mês, penúltima, né? Semana do mês de setembro. E hoje eu vou trazer para vocês o conteúdo que fala sobre resiliência. Tá? Quero que vocês peguem papel e caneta na mão para refletir bastante nesse conteúdo de hoje, porque o objetivo dessa aula é entender o que é a resiliência e quais são as suas dimensões no âmbito emocional, no âmbito psicológico e no âmbito espiritual. Então, a gente vai aprender um pouquinho aqui alguns exemplos, né, que eu vou trazer. E o mais importante, quando a gente fala de resiliência, a gente está falando sobre a capacidade de resistir, né, em meio à causa, em meio às dores, em meio aos desafios do empreendedorismo, os desafios da mulher, os desafios das emoções, né? Tem muitas mulheres aí em relação à fase hormonal. Tudo isso conta muito nos seus resultados atuais. As fases hormonais, as fases emocionais, os seus relacionamentos, como que você está vivendo, de repente, se você está com um problema dentro de casa, isso com certeza vai refletir nos seus resultados financeiros, nos seus resultados do seu negócio. Se você, de repente, no seu maternar ali com seus filhos, com amigos, se você não está cuidando da sua saúde, se a sua alimentação está zoada, tudo isso faz com que você fique frágil, seja emocionalmente, seja psicologicamente. E aí sim vem a dificuldade de enfrentar os desafios, né? Vem a dificuldade de não estar, ou não ser, ou não viver de forma resiliente no meio aí da sua vida, dos seus negócios, das coisas que você precisa se adaptar diante das adversidades, né? E a gente vai falar mais sobre isso. Então, eu gostaria que vocês pegassem o papel e a caneta aí, primeiro para a gente definir esse conceito, né? Trazer essa clareza e definir esse conceito de resiliência. Então, quando a gente fala de resiliência psicológica, qual que é essa visão que eu quero trazer para vocês nessas três dimensões? É que se a gente entender e conseguir dividir, separar na nossa mente as três caixinhas, vai ser muito mais fácil desenvolver a tal da resiliência. Então, olha só, na psicologia, a resiliência nada mais é do que a capacidade de você se adaptar positivamente diante das adversidades. Não significa ausência de dor ou de sofrimento. Não é que você não vai sentir, você não vai pensar, não. Você vai conseguir psicologicamente desenvolver um processo de reorganizar os seus pensamentos e os seus comportamentos para você superar os traumas, as frustrações, as perdas, enfim, o que você estiver vivendo. Então, nessa visão, você vai desenvolver ou tem a habilidade de não se deixar paralisar pelas coisas que aconteceram. Então, independente do que aconteceu na sua vida. Quando a gente fala de visão psicológica, é você, de uma forma mais racional, entender que você precisa desenvolver a mentalidade, né, o processo ali de reconstrução. Então, entendendo que tudo é motivo de aprendizado e de amadurecimento. Alguns psicólogos destacam que pessoas que são mais resilientes têm mais flexibilidade mental. Ou seja, conseguem ressignificar de forma mais rápida, óbvio, né? Porque se eu sou mais resiliente, se eu não deixo ali aquela situação acabar comigo, eu consigo o quê? Reinterpretar a situação, que é difícil, e criar recursos internos para lidar com essas pressões que acontecem no mundo externo, né? Eu acho que quem me conhece sabe, mas eu costumo dizer assim, que eu sou uma pessoa muito resiliente. Eu aprendi a ressignificar e a ter esses recursos internos muito cedo. Acho que a vida, né, vai batendo, vai ensinando, enfim.
os teus pais também, eles podem ser muito responsáveis aí na formação da sua resiliência, porque imagina assim, pais super protetores que fazem tudo pelos filhos, dificilmente vai desenvolver essa resiliência forte nos filhos. Eu não estou falando sobre dar amor ou não, tá? Eu estou falando sobre permitir que os seus filhos enfrentem os desafios e aprenda com os erros que eles vão viver, né? No meio do caminho aí. Acredito que é normal. Porque a vida, na vida adulta, ela vai bater de todas as formas. E quando a gente está mais preparada, isso acaba sendo... a gente consegue se desenvolver com mais flexibilidade, tá? Isso tem a ver com a resiliência. Então, acredito que a formação aí das suas crenças, a formação aí da sua educação com os pais que vocês tiveram, tudo isso vai fazer ou você enfrentar com facilidade ou com dificuldade, tá? Então, na vida adulta também, eu acredito que quando eu mergulhei em desenvolvimento pessoal, quando eu comecei a entender mais sobre autoconhecimento, querer entender mais sobre as minhas emoções, e aí isso aconteceu quando eu tinha 22 anos, quando eu fui promovida para ser gestora numa grande empresa, numa academia em São Paulo, eu trabalhava como consultora de vendas, já me senti uma mulher muito forte, assim, né, uma menina muito forte, mas quando eu fui categorizada como gestora, eu comecei a ver que para lidar com as outras pessoas e para gerir, né, um time ali que tinha de 13 a 15 pessoas, eu tão nova, eu não conseguia. As minhas emoções eram totalmente disfuncionais. E aí eu comecei a ter que entender que para eu aprender a lidar com pessoas, primeiro eu preciso aprender a lidar com as minhas próprias emoções. E aí vem o poder da resiliência, do amadurecimento, do entendimento, da flexibilidade. E aí foi se desenvolvendo em mim técnicas para desenvolver esses recursos internos, tá? Logo, quando veio ali em meados de 2017, 18, que eu fiz minha formação em coaching, e aí você mergulha nessa vida sistêmica e você olha e fala, cara, minha vida não adianta eu focar só no trabalho, porque senão eu vou desequilibrar qualquer outro pilar do meu mapa, e isso vai me prejudicar, isso não vai me ajudar a ter mais resiliência, muito pelo contrário, eu vou ficar fragilizada. Ou seja, a Priscila, que era a mulher que trabalhava workaholic, né? Eu amo trabalhar, vocês sabem disso. E aí eu não olhava, por exemplo, para o meu pilar de saúde. Então eu trabalhava dentro de uma academia e dentro de uma sala, dentro da academia, muitas das vezes já tinha anoitecido, era 9, 10 horas da noite, eu ainda estava lá, trabalhando. Chegava às 7, 8 horas da manhã. Então, eu me alimentava mal, meu pilar social ali, eu acabava me socializando com as pessoas da academia, que é muito legal o ambiente, mas assim, a intimidade, a confiança de ter uma amiga, de sentar para dar risada, para falar besteira, isso não existia mais. Né, com os meus pais, eu morava em São Paulo, então eu voltava nos finais de semana, mal ficava com eles, mal eles sabiam do que estava acontecendo na minha vida, porque eu realmente não tinha tempo. E isso não me ajudava a equilibrar as minhas emoções. Então, eu estou trazendo isso para vocês, por quê? Para vocês entenderem que essa visão, esse âmbito da visão sistêmica é muito importante quando a gente quer resolver um problema. Muitas das vezes a gente olha um problema e a gente não sabe a dimensão que tem esse problema em nós. E quando a gente trata de fortalecimento emocional, espiritual, a gente precisa se aprofundar para a gente criar a resiliência necessária e enfrentar o que precisa ser enfrentado. Faz sentido para vocês? Sim, Lu? Cadê a mulherada aqui? Tudo desligado as câmeras. E aí, mulherada, vamos lá. Ó, a gente sabe a importância de estar aqui todas as segundas, hoje no caso quarta, mas enfim, a importância de estar aqui com a câmera ligada, a importância de estar aqui vivendo o momento presente, pertencendo ao momento presente. Muitas das vezes, até na sua vida pessoal, você não consegue finalizar, não consegue ser uma mulher acabativa ou uma mulher até resiliente, porque você está pulando de galho em galho. E até a sua presença aqui,
Quando você não está com a câmera ligada, significa talvez que você esteja fazendo outras coisas. Ah, Pri, é que eu não acordei direito, não levantei bem, eu estou ainda resolvendo minhas coisas aqui. Tá tudo bem, mas um ponto é importante. Você, como empreendedora, primeiro passo que você precisa cuidar é de você, né? É desse seu pessoal aí avançado, é esse seu emocional. Então, eu já tinha que estar aqui, já tinha que estar arrumada, sentada, maquiada, câmera aberta, disposta a fazer um vídeo para postar no Instagram, né? Tudo isso acontece aqui dentro da comunidade para fortalecer vocês. Então, vocês precisam acompanhar o processo de desenvolvimento que acontece aqui dentro da comunidade. Não é simplesmente abrir a câmera e chegar aqui para participar, para ouvir mais do mesmo. Não, muito pelo contrário. Uma mulher resiliente, ela está disposta a ser treinada. A resiliência pode ser desenvolvida. Tá? Eu gostaria que vocês pegassem papel e caneta agora, nesse momento, e colocassem no papel para compartilhar aqui comigo essa sua visão psicológica. Dá uma nota para você de 0 a 10. Quanto que você consegue desenvolver e reorganizar esse seu pensamento, esses comportamentos, esses recursos internos? Você consegue buscar esses recursos internos para você desenvolver a sua resiliência? Dá uma nota no seu papel e na sua caneta, reflita, escreva e compartilhe aqui comigo. Vamos lá, gente. Qual que é a nota que você dá para a sua visão psicológica aí? Coloca aqui no chat ou abre o áudio e dá a sua nota. Rapidinho para a gente ganhar tempo. Vai, uma de cada vez. Eu me dou nota 8, me considero muito resiliente, não me permito ficar muito tempo sofrendo. Lu, quanto tempo você se permite sofrer? Em quanto tempo você está conseguindo ressignificar os seus desafios? Pri, eu geralmente penso sobre aquilo e tento ficar 1, 2 dias no máximo, assim, né? Pensando sobre aquilo, buscando outra alternativa, porque eu às vezes nem me reconheço, né? Ficar muito tempo ali triste, pensando sobre aquilo. Não, já passou, vamos seguir, ver, focar na solução, né? Eu não gosto de ficar focando muito em problema, porque eu sei que não resolve. Então, eu acho que eu nem me reconheço quando eu fico nesse estágio, né, de sofrência, não parece comigo. Então, eu, assim, 1, 2 dias no máximo, tá, ok, vamos, próximo. Show. O poder da gente treinar essa ressignificação, ela é muito verdadeira, e eu falo por mim, eu costumo, tudo depende muito, né, do que está acontecendo, mas vamos trazer uma realidade da empreendedora, vai, tomar uns nãos, não bater meta, se afogar na rotina, na desorganização, é questão de um banho que você consegue ressignificar e reprogramar. Um banho, uma maquiagem, uma atividade física, uma corrida, enfim, você ser intencional nesse treinamento da sua mentalidade. Isso muda todo o jogo. E é possível. Tá? Bom, vou seguir então, né? Usem o chat aí para compartilhar. Quando eu falo do âmbito da visão emocional, então nós falamos da resiliência na visão psicológica, sobre o processo de reorganizar os pensamentos. Na visão emocional, a resiliência emocional é a força da gente se levantar depois das quedas internas. É saber acolher as nossas emoções sem ser dominada por elas. Difícil?
Sabe por que é mais desafiadora a resiliência emocional? Por quê? Porque a gente não ignora que uma mulher resiliente sinta medo, tristeza, raiva, mas o grande diferencial é que ela não deixa que esses sentimentos definam o seu destino. E ela vai precisar acolher essas emoções, ou seja, ela vai precisar pausar, experimentar da dor, entender que é um processo de aprendizado e não ficar tapeando. Então, olha só, ser resiliente não significa mudar ali a cabeça e não sentir. Psicologicamente, sim. Você reorganiza seus pensamentos. Mas na visão emocional, você vai treinar e se desenvolver para regular suas emoções. Encontrar um equilíbrio mesmo em caos, saber fazer gestão dessas emoções. E principalmente, né, manter essa esperança viva, acesa, porque a gente entende que as emoções são ondas, mas a resiliência permite, faz com que a gente aprenda ou permite a gente surfar essas ondas sem se afogar. Então, para isso acontecer, a gente vai precisar viver as emoções, né? Então, começar a fazer um auto-coaching, um autodesenvolvimento, uma autoterapia, como vocês quiserem chamar. Mas qual é a emoção que eu estou sentindo agora? Qual é a nota de 0 a 10? Eu estou me sentindo frustrada. De 0 a 10, qual é a nota dessa frustração? A nota é 10. De onde vem essa frustração? Vem do motivo tal. E se eu conseguisse invadir mais ainda esse motivo e voltar lá atrás, ver quantas vezes essa frustração em episódios diferentes, em contextos diferentes, essa frustração me abala. Aí você começa a entender mais das suas emoções. E isso começa a te trazer um fortalecimento de uma resiliência emocional fora do comum. Você traz clareza para a sua própria dor, certo? Dá uma nota aí de 0 a 10 na visão emocional. Quem é você nessa gestão das emoções? E, fazer a gestão emocional não é só entender a emoção, é saber lidar com essa emoção, né? Então, eu estou sentindo raiva. Peraí, eu estou sentindo raiva, o que eu vou fazer? Eu consigo ter inteligência emocional para equilibrar essa emoção, ou eu saio brigando com todo mundo, saio quebrando o pau por aí, né? Todo mundo leva a minha dor. Eu estou sentindo tristeza. Eu consigo ter inteligência emocional para equilibrar essa emoção? Ou eu vou afetar todas as pessoas que estão à minha volta? Isso é fazer gestão da emoção. Tá? Qual é a sua nota? Escreve aqui no chat. Me dou nota 9, me dou nota 9 também a Eli. Muito bem. Celeste, Francisca e Cristiane, que são convidadas, fiquem à vontade para participar aqui, tá? Aproveitem ao máximo para vocês saírem daqui de forma diferente. Depois conta aqui para mim no chat se você veio do link que eu mandei no grupo ou de alguma mentorada que te convidou. E agora a gente vai trazer a visão espiritual da resiliência. Então, na perspectiva espiritual, a resiliência, ela é a graça de permanecer firme em Deus quando tudo à nossa volta parece ruim, né? Parece que nada está saindo do jeito como que a gente gostaria. Mas se a gente fortalecer e confiar que há
fortalecer nessa graça em nós e confiar que há um propósito maior por trás de cada luta e que a fé é o combustível para atravessar as tempestades, a gente vai enxergar a nossa dor, os nossos desafios. Tudo que estiver acontecendo na vida de cada uma de vocês de forma totalmente diferente. E isso também é intencional. Não esperem Deus aparecer para mostrar para vocês a visão que Ele quer da vida de vocês. Então, cada uma aqui tem a intimidade com Deus que merece. Né? É meio doloroso e meio grosseiro falar isso, mas para tudo na vida, né? A gente tem a vida que a gente merece, porque a minha intimidade com Deus tem a ver com a minha busca com Ele, né? A minha relação com o dinheiro tem a ver com a minha busca com o dinheiro. O resultado do meu negócio tem a ver com a minha performance no dia a dia. Então, quando a gente fala de resiliência, é totalmente intencional. Eu quero ser treinada, quero que a minha mentalidade seja treinada, eu quero que o meu espírito seja treinado, eu quero que todas as minhas emoções sejam treinadas para que eu possa ser uma mulher fortalecida, uma mulher corajosa, uma mulher resiliente, uma mulher diamante, né? Que são as etapas aí da mulher diamante. Então, quando a resiliência espiritual ela tem a força de nos conectar a algo sobrenatural, não é uma força nossa, né? Mas é uma força que se renova em cada oração, em cada palavra, em cada devocional, em cada promessa de Deus na nossa vida. Tem uma passagem de Paulo que diz assim: quando eu estou fraco, então é que sou forte. Não sei onde está escrito, mas nessa passagem a gente traz também essa visão de que a resiliência não é apenas a resistência humana, mas é a dependência total de Deus, que transforma dor em testemunho e toda a nossa fraqueza em fortaleza. Então, independente do que estamos passando, se a gente for no âmbito espiritual, né, para mim é muito claro que o mundo espiritual ele vem primeiro do que o mundo que a gente vive. Então, se a gente depositar a nossa dependência total em Deus e entender que nós somos fracos, sim, nossa dependência está nele, a gente vai transformar toda a dor em testemunho. Existe um motivo pelo qual nós estamos passando o que estamos passando, espiritualmente dizendo. Talvez para a gente ser lapidada em espírito, porque a gente tem um propósito, eu costumo dizer muito e repito isso, primeiro Deus te cura, para depois Ele te ajudar a transformar outras vidas. Então, tudo isso, quando a gente começa a internalizar, a entender, a vivenciar, você não vive mais os seus problemas de um jeito comum. Então, se você está aqui nessa aula hoje, se você está aqui na comunidade, você vai precisar subir um degrauzinho de intensidade para entender o poder da resiliência. E, claro, trazer para o seu dia a dia, ter desejo de se treinar, ter desejo de desenvolver essas emoções que muitas das vezes estão perdidas, muitas das vezes estão sufocadas, esse espiritual que talvez esteja adormecido. Então, tudo isso, essa resiliência nas 3 dimensões, se você começar a olhar e trazer exemplos no dia a dia, por exemplo, exemplos práticos, se a gente for na dimensão psicológica, né? A gente falou da dimensão psicológica, que é a capacidade de você se adaptar e reorganizar seus pensamentos mediante a crises, perdas e mudanças. Então, um exemplo prático, por exemplo, recomeçar um projeto após, de repente, ter colocado toda a sua energia e esse projeto não ter dado certo. Isso é psicológico. Transformar um fracasso em aprendizado. Então, eu fracassei, prospectei, achei que ia vender 10, bateu uma meta de 100 mil, não vendi nada. Psicológico, tá? Teve um imprevisto, então eu vou precisar reajustar minhas metas, eu vou precisar reajustar as tarefas.
psicológico, resiliência psicológica, tá? O emocional, então, a gente falou que o emocional era força, né, para você acolher e equilibrar as suas próprias emoções, para não ser dominadas por ela. Exemplo prático. Eu tô com esse projeto, eu preciso enfrentar, mas eu tô sentindo medo. Tô sentindo medo de não dar certo, tô sentindo medo do que as pessoas vão falar, eu preciso gravar algum vídeo, mas eu tenho vergonha, eu não acho que eu sou capaz, eu não acho que isso aqui tá bom o suficiente. Eu sinto raiva quando eu começo a gravar e eu começo a errar, eu desisto, eu não consigo organizar as minhas emoções. Emocional, resiliência emocional, para você controlar todos os impulsos aí e não desistir, mesmo quando o seu coração está ferido. Então, muitas das vezes está com algum probleminha aí em casa, não leva para o mundo empresarial, né? Para o mundo corporativo, porque senão você vai ter dois problemas, vai ter problema em casa e vai ter problema também no seu negócio. Isso é resiliência emocional, tá? E agora espiritual. Espiritual, independente de tudo que está acontecendo, eu vou permanecer firme na fé, confiando que Deus está encontrando um propósito no meio dessa adversidade. E aí, quais são os exemplos práticos? Eu começar, né, de repente, espiritualmente, acreditar, e até pode ser que seja real, ataques espirituais, inveja, setas malignas, trabalhos contra mim, isso pode ser real e verdadeiro. Mas e aí? Como eu vou ter essa resiliência? Eu vou orar mais, eu vou jejuar, eu vou me fortalecer nesses momentos de dor, me apegar com Cristo, me apegar que em meio às tempestades, né? O sol vem pela manhã, amanhã é um novo dia, uma nova oportunidade. Eu vou usar a fé como combustível para transformar toda a minha fraqueza em força. E é muito bonito falar tudo isso na parte teórica, né? Eu quero ver na prática o quanto que todas vocês estão dispostas a vivenciar essa resiliência. Essa aula é uma aula muito forte, tá? Eu não sei o quanto que vocês estão envolvidas aqui, mas deve pulsar no coração de vocês esse desejo de se tornar uma mulher resiliente. Faz sentido? Pode soltar o áudio e compartilhar. Pri, faz total sentido. Eu acho que sem isso, a gente não consegue nada, né? Tanto na vida profissional quanto pessoal. E eu acho que quando a gente desenvolve, trabalha a resiliência, que para mim é como se fosse um músculo mesmo, né? Que você trabalha na academia, você leva isso para todas as áreas da vida, né? Seja no pessoal, no profissional, no relacionamento amoroso. E eu acho que a gente precisa buscar isso o tempo todo, né? Porque as dificuldades, elas vão existir, né, elas existem e vão existir, e eu acho que quanto mais a gente busca, mais descobertas a gente vai tendo, quanto mais a gente vai crescendo profissionalmente, mais desafios a gente vai tendo, então eu acho que é uma necessidade a gente fortalecer essa resiliência, porque eu acho que empreender, eu acho que eu disse isso em umas outras aulas e eu concordo com isso, que é ser resiliente o tempo todo, porque o tempo todo você está lidando com frustrações, né? Do cliente que não te atende, do cliente que não te responde, de ter que gravar mais um vídeo, às vezes o vídeo não ficou bom, e a gente quer perfeição, né? E eu tô falando por mim, né? Que toda hora, às vezes eu falo, não, gente, vou fazer assim, senão eu nunca vou fazer um vídeo. Então, eu acho que fortalecer todos esses pilares é uma questão de sobrevivência, né, no nosso negócio e na nossa vida pessoal também. Exatamente, Lu. E olha só, né, outros exemplos que acontecem muito. Estou prospectando. Aí eu criei um script. Aí mandei para 10 pessoas, ninguém respondeu. Aí você para. Cadê a resiliência? A resiliência está aí. A resiliência, muitas das vezes, inclusive, está em você manter o script e aperfeiçoar o lead, de repente. Né? Outra coisa também que acontece muito, comecei a vender banana, aí eu ofereci a banana, ninguém comprou, de repente eu não quero mais vender banana, então eu quero vender maçã. Cadê a resiliência de vender a banana? Será que é a banana o problema?
Ou será que você não está sendo resiliente para melhorar a sua oferta, melhorar a sua divulgação, colocar um marketing mais atrativo ali nas suas narrativas, nos seus criativos, se posicionar melhor no Instagram? Continua vendendo a banana, porque senão você fica pulando de galho em galho e achando que o problema está sempre no produto, e nem sempre o problema está no produto. Inclusive, na grande maioria das vezes, o problema não está no produto que você vende, aí, ou no produto ou no serviço, né? A mulherada que vende serviço fica muitas das vezes também perdida, porque não consegue mostrar o resultado para o cliente, diferente de vender produto, né? E aí você que vende serviço, você precisa ser mais resiliente ainda. Porque, além de tudo, você precisa mostrar para o cliente algo que ele não está vendo. Ele nem enxergou ainda. Você tira ele de um problema e leva ele para uma solução, e ele vai ter que acreditar em você. E aí, se você não estiver fortalecido emocionalmente, psicologicamente e espiritualmente, a sua narrativa fica fraca. A sua energia fica fraca. O tom da sua voz não passa confiança. Isso tudo é resiliência, né? Então, é um compilado aí de ações, de tarefas, quando a gente fala de resiliência. E, principalmente, a vontade, né? Eu acho que a chama tem que estar acesa dentro de cada uma de nós. Se não tiver chama acesa e só tiver teoria, parabéns, você é muito inteligente de teoria, mas na prática, nada está fazendo sentido. E olha só, uma coisa muito interessante e importante que eu quero agora, né, cutucar vocês. A mulherada aí que deu uma nota bacana na resiliência. Quando eu dou uma nota bacana? Quando, além de eu entender que eu tenho a resiliência, eu também consigo colher os frutos dessa resiliência. Então, eu estou falando de resultado. Mentalidade boa com resultado baixo, tá faltando algum parafuso, né? Faltando apertar algum parafuso. Então, eu gostaria que vocês refletissem sobre isso. O quanto que vocês têm colocado na prática essa resiliência, e isso está reverberando em ROI. Na sua vida financeira mesmo. Faz sentido? Não tem como falar que eu sou resiliente, eu sou forte, eu tô nota 10, eu tô nota 9, eu tô nota 8. Aí, olha para a vida sistêmica, olha para os resultados. Não tenho cliente, não estou batendo meta, estou vendendo um número baixíssimo. Será mesmo que a resiliência está boa aí? Ou será que você tem o conhecimento da resiliência e talvez falta você viver o processo da resiliência? Porque tudo muda, né? Muda tudo quando a gente fala disso. Bom, eu estava vendo também, né, uma história que eu gostaria de trazer aqui para vocês sobre resiliência. Todo mundo aqui conhece o Steve Jobs, né? Sim, fundador da Apple. Eu não sei se todas sabem aqui, mas o Steve Jobs, ele, ainda quando era jovem, ele foi demitido da própria empresa, ele foi demitido da Apple, vocês sabiam? Sim, sabia ele? Mulherada aí que estava aqui, sabia? Vou falar por cima aqui, né, para quem está assistindo gravado, para quem não sabia. Então, imagina se ele não tivesse resiliência, né? Ele que criou a Apple, ele era jovem, isso poderia ter destruído toda a carreira dele. Mas ao invés de ele se entregar, ele fundou outras empresas, né? E depois, anos depois, tá, só para voltar. Por que ele foi demitido da própria empresa? Porque na época ele contratou um CEO lá para ajudá-lo. E eles tiveram dificuldade na liderança, né? Nas emoções do Steve Jobs. Então,
o próprio cara que ele contratou achou melhor fazer o desligamento dele. Imagina, né, a cabeça desse cara. Se ele não tiver resiliência, isso vira ódio, vira raiva, vira rancor, até na resiliência espiritual isso prejudica, né? Porque não é bom que estejamos com o nosso coração duro, cheio de mágoa, cheio de raiva, né? O amor e o perdão é onde a graça se fortalece em nós. Mas daí o que aconteceu? Anos depois, a Apple chamou ele de volta. E aí foi nesse retorno dele, comprou as empresas que ele tinha aberto, e foi nesse retorno que ele lançou os produtos mais revolucionários da Apple, que foi o iPhone, o iPad. Então, a resiliência, ela é quando você transforma a perda em um aprendizado e consegue ressignificar ainda mais forte. Imagina se Steve Jobs tivesse ficado preso na dor. Ele não ia ter feito uma outra empresa, ele não ia ter continuado a sua carreira, né? Isso a gente não contaria hoje, ele não deixaria o legado que ele deixou hoje, porque hoje a gente conta a história dele, né? Todo mundo sabe das grandes histórias dos maiores homens de sucesso, que foi um deles também, certo? E quando a gente vai lá na parte espiritual, eu queria trazer um pouquinho, antes da gente abrir aí para a pergunta, né, para você trazer sua dificuldade, eu queria abrir um pouquinho, quando eu trato de resiliência, das lições da parte de Jó, né, para a gente entender um pouquinho desse conceito. Como que foi, né, a história de Jó? Todo mundo conhece a história de Jó? Acredito que sim, vou contextualizar um pouquinho aqui, né? Só para quem não lembra ou quem não sabe, Jó era um homem muito rico, muito íntegro e totalmente temente a Deus. E ele era descrito como justo, sem pecado. Ele era realmente um modelo cristão ali de integridade também. Então, ele tinha toda a riqueza, família numerosa, vários filhos, saúde. Na região ali, ele era, né, a referência. E aí ele passou por uma provação. Satanás desafiou Deus, afirmando que Jó só era fiel porque tudo na vida dele era favorável. Ah, ele tem tudo, né? Até quantas vezes a gente escuta essa frase, né, no meio das pessoas que a gente convive? Ah, também fulano é herdeiro, né? Ah, ele tem tudo. Ah, se eu tivesse na vida dele, se eu tivesse o que ele tem, se eu tivesse. Então, assim, será mesmo que a resiliência que você está desenvolvendo em você é ficar olhando a vida do outro e tirar a sua autorresponsabilidade? Porque talvez seus resultados não estão alinhados com a sua resiliência e você está olhando o outro e falando que o outro é favorecido, né? Fica aí uma reflexão para vocês. Foi assim que Satanás desafiou Deus, falando que ele só era fiel porque ele tinha tudo, tudo para ele era favorável. E aí o que aconteceu? Deus permitiu que Satanás testasse a vida de Jó, mas sem tirar os processos de Jó, mas sem tirar a vida dele. Então Jó perde tudo. Jó perde os seus filhos, perde todo o dinheiro, perde sua saúde, né? Ele se coça com telha, de tão leproso, né, que ele ficou. Então, foram várias tragédias simultâneas na vida dele. E, em primeiro ponto ali, né, qual foi a reação inicial de Jó? Jó sofre muito, chora muito, mas ele não amaldiçoa Deus. Ele fala assim, né, tem uma parte da Bíblia que é muito bonita, que ele fala assim, nu eu saí do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, mediante a tudo que estava acontecendo na vida dele, ainda assim, ele foi grato. Ainda assim, ele foi generoso, tinha um coração generoso. Ainda assim, ainda que ele perdesse tudo, ainda que a própria esposa falasse, né? Amaldiçoa o seu Deus e morre, agindo como uma louca. Ele ainda foi fiel o tempo todo. Uma resiliência sem real.
Mas durante todo o processo, Jó questionou a sua situação com Deus. Ele sentiu dor, ele se sentiu confuso, ele se sentiu injustiçado. Vários amigos dele tentaram consolar ele aí nessa trajetória. Mas, eu não sei se todo mundo já leu aqui. Inicialmente, ali, quando alguns amigos vão tentar entender por que Jó está passando por aquilo, alguns até falam, acho que ele pecou para ele estar passando por tudo isso. Mas Jó tinha uma fé resiliente. Então, apesar de tudo que ele estava vivendo, ouvindo, pessoas falando, todo mundo abandonando ele, apesar da dor que ele estava sentindo, ele mantinha o diálogo com Deus. Ele expressava ali a intimidade dele com Deus, nas suas dúvidas. Ele confiou até o fim na justiça divina. Ou seja, isso é para a gente entender e aprender que a nossa resiliência não é a ausência de sofrimento, mas é a nossa capacidade de continuar buscando sentido e aprendizado, mesmo em meio à dor. E aí depois, como foi a restauração, né, da história de Jó? Deus intervém lá no final, repreende os amigos dele, restaura a prosperidade dele. Jó recebe em dobro tudo o que ele tinha antes, e além de novos filhos. Então, a resiliência nessa restauração, a gente entende que assim foi fé, foi paciência, foi integridade em meio à adversidade, não reclamar, né? Existe uma diferença entre questionar e reclamar? Muita. Reclamar é você já jogar, né, a maldição sobre a sua vida. Questionar Deus é uma intimidade de uma oração, numa conversa, numa busca de entendimento. E acredito que merecemos isso com Deus. Merecemos esse carinho de Deus. Merecemos essa oportunidade, esse privilégio de ter essa conversa com Deus. Então, quem aqui não tem, né? Toda vez eu falo aqui do voto secreto, da importância da gente ter nosso voto secreto, nosso momento ali que a gente se derrama, porque isso fortifica muito a nossa alma, fortifica muito a nossa fé, a nossa vida, o nosso entendimento, as respostas de Deus com a gente. E como Deus deixou, né, essa comunicação, então, aproveitem, porque, inclusive, a oração, ela nos ajuda a ser mais resiliente, muito mais resiliente, tá? Bom, mulherada, antes da gente finalizar aqui, eu gostaria que cada uma de vocês, cada uma, todas que estão aqui, tá? As convidadas, inclusive, abrisse o áudio e falasse qual foi o insight desse encontro de hoje, desse tema. Eu quero uma reflexão e uma atitude para a semana. Lembrando que toda vez que a gente traz um tema, é para você desenvolver esse tema na semana. Semana passada foi sabedoria, então a semana inteira deveria ter sido desenvolvido sabedoria. Esse tema agora é resiliência dessa semana. A semana inteira desenvolver resiliência. Então, de forma rápida, cada uma abre o áudio assim, segundos, fala qual ficha caiu, qual foi o insight, qual decisão você toma para a semana. Eu estou ouvindo aqui, só vou fechar aqui para pegar o neném. Vai lá, rapidinho. Pri, acho que o meu, quando você falou, né, eu dei as minhas notas de resiliência, mas você tocou um ponto importante. Como que a gente sabe se de fato é resiliente ou não? É olhando os nossos resultados. Então, isso me tocou, assim, para olhar os meus resultados, né, principalmente no meu negócio. Se de fato eu estou sendo resiliente, né, porque eu acho uma coisa, mas aí no final, quando você olha os seus resultados, talvez não seja tudo isso. Eu preciso ser mais resiliente. Então, acho que para mim foi isso, e eu vou fazer essa análise mais profunda de se os resultados que eu cheguei até aqui, se são o que eu queria ou não, e se isso é reflexo da minha resiliência. Show, Lu, parabéns pela ficha aí que caiu, muito bom. Próxima. Eu não sou empreendedora, mas eu gostei do tema, da abordagem. Muito obrigada, Elizabeth.
Ah, Francisca, seja bem-vinda. Obrigada. Eli, pode falar. A reflexão é sobre esse merecimento do privilégio de falar com Deus. É interessante que quando a gente pensa sobre merecimento, a gente está pensando em tudo, né? Assim, eu tenho o filho que eu mereço, eu tenho o esposo que eu mereço, eu tenho os resultados que eu mereço, é tudo realmente um merecimento. E aí entra no insight de observar mais esses resultados e perceber como usar mais essa resiliência para poder melhorar esses resultados e desenvolver mais esse tema durante a semana e percebendo que os desafios são oportunidades de crescimento e de desenvolvimento. Show, Eli, parabéns. Obrigada. Coloca em prática. Betinha, consegue falar? Pri, a resiliência, o tema de hoje, veio de encontro com o devocional que eu também li hoje sobre resistir ou confiar, né? Quando você resiste, vai expandir, né? Você foca, expande. Então, se você resiste, você já cria travas ali e não vai ter essa mudanças, né? Quando você ativa a resiliência, é o confiar, né? Muita coisa não está no seu controle, então deixar que o melhor virá, né? Onde você ativa a fé, a esperança. Então foi assim, foi de encontro com o que eu li hoje e muito bom. Tudo se completa. Muito bom. Toda vez, né, Betinha? A gente tem uma comunhão. Sempre acontece isso. Quando eu trago um tema, a Betinha fala: Nossa, eu dei aula falando disso. Nossa, eu li sobre isso ontem. Que bom. É o livro que eu coloco lá, Pri, no grupo, As Mulheres que Agradaram a Deus. E hoje o devocional foi falando sobre isso, sobre a história de Maria. Então, ela não resistiu ao chamado do anjo e ela apenas confiou. Ela nem, né, ela estava preparada ou não, né? Uhum. Então, é muito, muito interessante. É os sinais de Deus, né? Show. E como que você vai trazer isso? Qual decisão você toma para a sua semana? Olha, para a semana é fazer o que tem que ser feito e confiar que o melhor virá. É isso que veio aqui o insight também. Tá, mas achei muito amplo, assim, a decisão. Se você pudesse ser mais detalhista. Não, é assim, é o que eu estou fazendo agora essa semana, né? Então, eu estou prospectando, eu estou gravando vídeo para o workshop sábado, né? Hoje eu estou pensando em lançar algo de última hora, né? Então, assim, é o que tem que ser feito. Tá nas últimas horas, né? Então, é isso que eu pensei. Tá. Qual é o horário do workshop? É 8h30. Vai ser no horário da mentoria. Que pena. Tá. Muito bom, então. Sucesso aí para você, que Deus abençoe, que esse convite alcance, né, o coração das mulheres que precisam estar com você. Eu acho assim, Betinha, tá faltando você mandar um convite desse aí lá no nosso grupo, tá? Do Mulher Diamante. Eu sempre esqueço do nosso grupo. Pode mandar. É que a gente não usa como um caminho ali de venda, mas assim, de repente você está num projeto novo, pode mandar. Pode ficar todo dia ali, mas pode mandar, tá? Tá bom, pode deixar. Eu gostaria que a Cristiane, a Celeste e a Denilza também compartilhassem aí qual foi o insight e qual decisão toma. Elas são convidadas, a mulherada que está com vergonha, eu acho, de conversar. Elas são convidadas de vocês ou são do grupo? A Cris é convidada minha. Acho que ela deve estar trabalhando, não sei se ela está conseguindo ouvir agora. Oi. Ela é confeiteira, a Cris Lisboa. Oi. Oi, Denilza. Bom dia, realmente você acertou. Eu sou convidada da... Oh, gente, me fugiu o nome. Uma das administradoras. Eu não consigo ver agora, né? Porque eu toquei. E eu também
tenho um pouquinho de dificuldade agora. Eu acertei aqui no microfone, mas assim, eu amei. Eu gostaria até de não falar, porque eu estou realmente aqui em silêncio. Fiquei até impactada, porque já cheguei um pouquinho, né? Eu abri o grupo e já fui vendo, já fui entrando. E assim, o assunto abordado tem tudo a ver realmente com o que nós fazemos, com a nossa crença, com o nosso objetivo, aonde queremos chegar, né? Então, assim, é simplesmente colocar em prática, porque tudo aquilo que a gente faz com constância, a gente tem resultado, né? Então, é algo que tem que ser constante, tem que virar um hábito na nossa vida, para que aquilo vire uma resiliência, porque aí a gente não deixa brecha, não deixa falha, não deixa o desânimo tomar conta, não deixa o amanhã, né? Amanhã eu faço, depois eu faço. A gente procura realmente bater todas as metas no dia, né? Levanta ali, eu tenho minha meta ali, então é aquilo que eu vou fazer. Então, eu acho que começa por aí. E o que me chamou muita atenção é você estar colocando, né, Deus em primeiro lugar. Então, a partir da hora que nós o colocamos em primeiro lugar, nós também não podemos envergonhá-lo, né? Se nós pedimos para que ele faça, para que ele nos abençoe, então o dia já foi abençoado. Então, é necessário que realmente a gente busque essa resiliência constante, que seria a constância nossa, né? Não deixar que o desânimo, a casa, os afazeres, porque a gente vai deparar com, justamente porque nós decidimos a não ser CLT, com todo respeito, né, à profissão. Então, passamos a ser dona do nosso negócio, né? Então, a partir da hora que a gente toma essa decisão, é necessário que a gente também saiba que a gente vai ter muitos desafios, né? Vai encontrar muito atropelos pelo caminho, muitos obstáculos. E aí, no meio dos obstáculos, é onde nós vamos mostrar as nossas resiliências, o que é mais importante no momento, né? Então, eu acredito que é isso. Não é só isso, né? É muito profundo, é um assunto abordado que você ficaria aí o dia todo, a semana toda, e a gente teria que dar uma pausa e passar para a semana que vem. Muito bom mesmo, eu amei, sabe? Fiquei encantada, até o que as meninas aí, né, falaram, realmente. Eu anotei tudo em pouco tempo, eu consegui pegar aqui, fazer anotação. Eu gosto muito de anotar, eu acho que isso, não só anotar, mas é essencial para que a gente venha colocar isso em prática, tá? Está de parabéns, muito obrigada mesmo. E vou ser sincera, não me pergunte, porque eu não encaixei em nada aqui, realmente eu vou ter que fazer uma reflexão mais profunda. Estou envolvida muito com família, né? Doença, e são coisas que vão nos tirando o nosso foco, sabe? Dá para fazer, a gente deixa de colocar prioridade em nós mesmos, né? Nós deveríamos ser a prioridade, mas aí o tempo e, às vezes, a questão da gente deixar para depois, né? Aquilo que eu falei, você vai deixar para depois, mas aí vem um aperto na hora que está chegando o final do mês. O boleto vai chegar, você passou o cartão, você tem aquilo, aquilo outro, e da onde vai sair o financeiro? Quem vai pagar, né? Então, aí você quer fazer tudo, você quer buscar essa resiliência, quando não dá para fazer essa resiliência como é que eu falo? Num todo, num dia, né? Em poucas horas, ela é construída passo a passo, né? Denilza, muito. Eu agradeço muito, fiquei muito feliz pelo convite, e assim, eu não esperava, é o que eu estou falando, eu gosto sempre de abrir o grupo ali. E na hora que eu vi, falei assim, eu vou entrar, vamos ver, se não puder, você está no grupo, pode, né? Aí entrei e fiquei muito feliz. A minha semana, ela vai virar a chave depois dessa aula. Que bom, Denilza, muito bom. Obrigada aí por compartilhar, né, essa sua fala de suma importância aqui para nós. Você falou algo que fez todo sentido aqui para mim e para as mulheres aqui. O que me chamou mais atenção do que você falou foi
Como a gente coloca Deus em primeiro lugar, então a gente não pode envergonhá-lo. Foi forte isso, porque a gente fala muito aqui das nossas ações, e muitas das vezes, das nossas ações e da fé, e muitas das vezes, por conta da correria, de tantas outras tarefas, a gente acaba deixando, né, de fazer o que precisa ser feito. Então, quando você me traz essa frase de não envergonhar Deus, parece que o compromisso, ele deixa de ser só comigo, né, para os meus resultados. Os resultados são meus e o meu compromisso é com Deus. Eu me lembro uma vez que eu tive uma oportunidade de ouvir uma palavra, e eu recebi uma palavra que falava exatamente assim: eu estou com você nesse negócio, esse projeto ele é da minha vontade, mas você vai trabalhar como se você estivesse trabalhando para mim, não como se você estivesse trabalhando para essas pessoas. Eu ainda era do CLT nessa época. Você vai trabalhar como se você estivesse trabalhando para mim. Eu não quero preguiça, eu não quero reclamação, eu não quero fofoca, né? Era uma turma de mulheres. E se você se comportar como se você estivesse trabalhando para mim, eu vou te abençoar e vou te dar em dobro. E eu lembro que aquela palavra mexeu tanto comigo, aquilo ficou em mim durante anos. Tudo que eu ia fazer, aquela palavra vinha na minha mente como, assim, um direcionamento, todos os dias, assim, quando acontecia alguma fofoca lá no trabalho, que eu percebia que talvez eu poderia me envolver, né, porque mulherada junto trabalhando acaba falando, eu já me recorrigia e falava: Senhor, eu estou fazendo para ti. Eu ficava imaginando mesmo, sabe? Que hoje a gente tem o The Chosen, né, que facilita muito a gente imaginar, né, como seria trabalhar com Jesus e tudo mais. Mas na época não tinha, então eu lembro que eu ficava imaginando como seria, se Jesus estivesse aqui me olhando, se o Jesus tivesse uma reunião comigo no final do dia, e, fez muito sentido para mim aquilo, o quanto melhorou minha resiliência, o quanto melhorou minha obediência, até para a rotina, sabe, do trabalho, gente. Uma chave, Denilza, muito importante que você trouxe aqui, sabe? Porque as mulheres que estão aqui são as mentoradas do método da comunidade Diamante. Uma das maiores dores que elas têm é organização e rotina. A dificuldade de enfrentar, de fazer, né, a rotina e ter essa organização. E aí você me fez lembrar isso, e eu acredito que nada é em vão. Os nossos encontros, eles são sempre abertos em nome do Senhor Jesus, e fica essa mensagem aí para vocês, tá? Para vocês que estão assistindo gravada. Comecem a pensar, se eu começar a servir a minha rotina como se eu estivesse trabalhando para Deus, porque aí Ele abençoará em dobro, será que eu consigo aprender a fazer tudo dentro do time? Será que eu consigo fazer o que precisa ser feito? Será que eu paro de dar desculpa? Será que eu paro de me enrolar nos meus horários? Será que eu começo a ter mais comprometimento com isso? E, gente, comprometimento, sabe com o quê? Com a sua missão que Deus te deu. Comprometimento com as transformações de vidas que vocês têm responsabilidade. Então, a Eli e a Lu, que estão com a câmera aberta, eu sempre gosto de dar exemplo com quem está com câmera aberta, né? Acaba ganhando aí. A Lu, Deus deu para ela um conhecimento extraordinário em relação à organização financeira da vida das pessoas. Lu, você sabe o que é você participar da vida de alguém que está quase se matando? Porque é isso que o dinheiro faz com as pessoas. A falta de dinheiro faz com que as pessoas deixam as pessoas achar que elas não valem nada, destroem famílias, destroem casamentos, destroem filhos. Você entende o poder que Deus dá quando Ele fala de talento? A Eli, a mesma coisa que a hipnoterapeuta, transforma curas de feridas de rejeição, pessoas que estão em depressão, pessoas que estão trancadas, querendo se matar, tomando remédios para se matar. Esses tempos atrás teve uma amiga. Deixa eu só pôr a chupeta aqui para continuar. É a chupeta. Esses tempos atrás tive uma amiga de uma amiga que, por uma dor muito forte de um término de uma relação, ela entrou no seu quarto, colocou carvão em volta de toda
as paredes, acendeu o carvão e ficou lá. Não tinha ninguém na casa. Quando chegaram na casa, ela estava morta. Com um monte de remédio que ela tomou e tal. Então, imagina, por que a gente faz o que a gente faz? Por que eu trabalho com o que eu trabalho? Por que você trabalha com o que você trabalha? Por que é tão importante entender o propósito? E não é sobre o dinheiro. A gente quer faturar no final do mês, a gente quer bater meta? Quer, mas se esse compromisso é com Deus e falar assim, Pai, me ensina a chegar nos corações certos, me ensina a me comunicar do jeito certo, traz as pessoas que precisam de mim. E não é sobre correr atrás do dinheiro, é sobre as pessoas que eu posso transformar, os corações que eu posso ajudar, os milagres que eu vou participar. Através do talento que você me deu. E aí as coisas começam a acontecer na nossa vida. A mentalidade muda, a mentalidade da empreendedora. Tem muita empreendedora que está presa só no dinheiro, na meta batida. Não é isso, gente. Quando a gente transforma toda a dor em propósito, e esse propósito em lucro, aí sim começa a fazer sentido. O compromisso, né, com o talento que Deus te deu. É uma chave aí que pode ser aberta, tá? Denilza, me fala qual que é o seu nicho. Inclusive, você está super convidada, tá, a conhecer a comunidade Diamante. Eu vou te procurar depois lá no grupo. Eu acho que você veio do próprio meu grupo que eu convidei. Mas fica aqui no final que eu quero te convidar para fazer parte aqui da nossa comunidade. Só me conta qual que é o seu nicho. E aí a Francisca levantou a mão, e a Cris, e a Celeste também pode contribuir aí, qual foram os insights. Então, bom dia a todos, não, bom dia a todos, que eu não cumprimentei ninguém. O ano que vem eu vou me aposentar. E eu trabalho na área da saúde, sou concursada, mas eu não gostaria de ficar parada, eu gostaria de ter uma renda, uma renda extra. Mas eu não tenho ideia, nunca trabalhei com vendas, não sei o que fazer. Tudo bem, tem um projeto, sim, vou trabalhar como voluntária aqui no hospital próximo da minha casa, tal, isso já está certo. Agora, sim, eu gostaria de ter uma renda, mas eu não sei por onde começar, nunca trabalhei com vendas, entende? Entendo. E também é Luciana, né? Trabalha com finanças, né? Tá, Eu também gostaria, eu sou uma pessoa econômica, não sou uma pessoa gastona, mas eu gostaria de ter mais, vamos dizer, às vezes eu fico perturbando a minha irmã, economiza, não sei o quê, você podia pagar um plano de saúde, você precisa comprar roupa todo mês, e, enfim, também gostaria de dar menos palpite na vida da minha irmã. E é isso. Tá. Ô, Francisca, fica aqui até o final, depois que eu liberar as meninas, eu posso bater um papo com você. De repente, você Perfeito. sendo parte da comunidade, mesmo que agora você não empreenda, aqui a gente tem o fortalecimento emocional, espiritual e as estratégias já vai te preparando, né, para quando você se aposentar. Certo. Aí depois também a Lu pega o seu contato e fala como que é o trabalho dela para você. Acho que é interessante bom. indicar para sua Muito obrigada. Deus abençoe a todos. Amém. Quem mais? Bom, eu vou liberar, então, perguntas aí das estratégias, tá? E aí a gente finaliza hoje, 10 horas no caso, mas vamos ver aí, conforme as dúvidas de vocês. Podem fazer a pergunta, o que vocês estão fazendo, última semana do mês, quais são as estratégias que estão em pé, como foi, né? Como está sendo o resultado do mês até agora, o que vocês precisam de ajuda? Eu vou dar prioridade para a Lu e para a Eli e para a Betinha, né? Que são da comunidade aqui. Aí depois as demais fiquem para tirar dúvidas.
Eli, pode falar. Bom, a dúvida principal, de novo, gestão de tempo. Amanhã é aniversário da Annelise, ela vai completar 8 aninhos. Vai ter uma festinha aqui em casa no final do dia. E eu confesso que várias vezes, assim, durante o dia, eu fiquei naquele diálogo interno, assim, sempre conversando com Deus, sempre buscando, sim, essa resiliência, mas várias vezes, assim, algo dentro de mim quis dizer que é muita coisa sustentar todos os 11 pilares, sabe? Tipo isso. Tipo assim, meu Deus, é loja, é terapia, é filho, é marido, é servir, é social, enfim. Eu senti muito isso, sabe? Então, eu tô procurando manter a calma aqui. Eu me sinto muito bem atendendo as pessoas e tenho trabalhado bastante na estratégia de agendamento. Mas eu também tô pensando em mais um monte de outras coisas. Curso online, desafios, que eu ainda não desenvolvi tanto, ainda não tô praticando, mas eu não sei se talvez eu tô fazendo uma coisa com pensamento em outra, por isso que ainda não surtiu todo o resultado que eu preciso, sabe? Eu não tenho dúvidas nisso. Porque quem faz tudo não faz nada. Então, hoje você já tem clareza do que você ama, de qual é o seu propósito e do que você realmente, né, está empolgada para fazer. Quando a gente trata de um projeto que precisa ser desenvolvido, um curso, palestra e atendimento e tudo mais, são ações desse um projeto. Aham. Hoje você trabalhar na loja e trabalhar na hipnoterapia realmente vai te trazer esse acúmulo de funções, até mesmo porque você é perfeccionista e você busca essa perfeição em tudo que você faz. E além disso, o seu perfil conforme ele faz com que você fique presa a mínimos detalhes. E aí te dá essa sensação de, meu Deus, não estou vendo resultado, meu Deus, olha o tanto de coisa que eu estou fazendo. Agora, o resto dos nossos pilares, ele tem que vir como uma leveza, não como um peso. E eu já estive no seu lugar, tá? De ficar frustrada e falar, não funciona esse negócio de 11 pilares. Por quê? Porque a gente quer buscar a alta performance em todos. É do perfil. Só que os outros pilares, o que você precisa definir, por exemplo, esse mês, qual que é o pilar mais importante para mim, Priscila, esse mês? Eu estou voltando para o trabalho, né? O bebê e tudo mais, o pilar mais importante é o bebê, filhos. O segundo pilar mais importante é a minha saúde, porque se eu não tiver saúde, eu não cuido do bebê, eu não amamento e eu não consigo trabalhar. E o meu terceiro pilar é o pilar profissional, esse mês, por exemplo. Só que os demais pilares, eles não vão ser eliminados. Eu vou ter um equilíbrio de ter uma ação, pelo menos, que me complete. Então, eu estou voltando, a minha força tem que ser no trabalho e no bebê. Eu não quero trabalhar tanto a ponto de não ter tempo de ter qualidade com ele. Eli, o que você pode e deve fazer é ser mais leve com os outros pilares. Então, por exemplo, o meu pilar social é muito importante, porque eu tenho um perfil influente. E eu me reenergizo praticamente quando eu encontro pessoas. Então, o que eu tenho feito? Uma vez na semana, eu vou na casa de uma amiga que eu gosto muito, pego o carro e vou, fico 10 minutos lá, tomo um café com ela. Ou eu ligo chamada de vídeo para alguém, eu considero aquele meu pilar social. Não precisa ser todo dia, entendeu? Pode ser uma vez na semana, pode ser uma vez a cada 15. E aí você vai conseguindo equilibrar os seus pilares. O meu pilar financeiro, eu, Priscila, todo mundo sabe que eu sempre falo, eu não sou de finanças. Não sou, né? A Lu que é. Então, eu não consigo sentar e ver minhas finanças todo dia, né? Tem gente que anota tudo todo dia. Eu não consigo. Isso para mim já foi frustrante. Agora não é mais. Eu já defini, eu sento toda sexta e resgato tudo da semana, o que entrou, o que saiu, e anoto. Tá funcionando, entendeu? Então, eu acho que você pode ser mais leve com o processo.
Defina processos mais leves. Academia, quanto que eu já sofri? Porque eu queria treinar musculação 1h30 e ainda correr todo dia. Aí eu só me frustrava. Então eu comecei a tirar a corrida, porque não vai dar para correr. E academia, exercício em casa, 20 minutos, 3 vezes na semana, 2 vezes. Quando eu consigo, eu me sinto poderosa agora. Entendeu? Uhum. Você tem que ser intencional com a sua agenda, Eli. Para você não ficar chorando. Não sofra. O que te dá ROI é a terapia, não é? Entrega toda a sua energia para a terapia. Dá uma passadinha lá no Connect. Você não vai conseguir mudar tudo. Você não vai conseguir. Tenho liberdade para falar com você aqui? Sim? Você não vai conseguir, tá? Os processos que você não conseguiu implantar, não tente implantar. Você já deu o seu melhor. Ensine, quem quiser fazer, faça. Entrega para alguém gerir. Uma vez no mês, você recicla ele. Uma vez no mês, dá um treinamento. Volta mês que vem e vê se fez. Se não fez, tá tudo bem. Não pega mais esse problema para você. Isso pode te deixar doente. Tá? Uhum. Curte o aniversário da sua filha. Maravilha, Deus abençoe. Betinha levantou a mão, quer fazer sua pergunta? Sim, Pri, eu recebi um convite para fazer um encontro aqui presencial num salão de beleza. Daí a minha dúvida é o seguinte: eu faço o encontro ali com mulheres com vivências e aí eu ofereço depois a terapia individual ou ofereço ali uma mentoria de 4? Pensei assim, de fazer um acompanhamento com 4 sessões ali. Porque tem que ir com alguma carta na manga, né? É um evento que ela vai cobrar um valor ali, um encontro com mulheres, para cobrar só o café e que ela quis para divulgar também o serviço que ela está oferecendo no salão. E aí ela falou assim, eu gostaria que você viesse para que eu atenda a filha dela, né? Uhum. E aí ela gostou dos atendimentos, né, do resultado e pediu para eu ir lá Tá. fazer esse encontro com as mulheres. Eu estou nessa dúvida aí. O que eu avaliaria? Primeiro, essas pessoas que vão ir, né? Essas convidadas, qual é o poder aquisitivo delas? Segundo ponto, analisaria a sua agenda, como que está a sua agenda. E terceiro ponto, o seu desejo. Por que desejo? Porque quem tem desejo de ir para grupo, fazer mentoria, grupo, pode ser uma oportunidade. Baixa o ticket e manda todo mundo para grupo. Faz um projeto de 4 encontros em grupo. Entendeu? Então, aí vamos imaginar assim, poder aquisitivo. Não, Pri, mas é assim, é um salão de luxo, é um salão que tem pessoas ali que podem pagar mentoria individual. Eu acho legal fazer um pitch do individual. Então, foca no individual. Se sua agenda está vazia, se você está precisando aumentar o faturamento. Agora, não, Pri, não vai ser mais uma oportunidade para trazer uma palestra, mais um grupo ali daria certo, um ticket mais baixo. Aí você vai precisar pensar, né, como que é. Então teria que conversar aí para saber, ter essas informações, né? Eu acho que até dependendo do salão, você já consegue... um salão bem no centro da cidade, sabe, bem posicionado. O valor ali, os valores são mais altos, os serviços, né? Vai no Instagram do salão, vê esses seguidores, tenta identificar quais são as profissionais mesmo, né? Não, as profissões dessas pessoas que frequentam o salão. Vai precisar entender a qualidade do lead. Tá.
tá? Beleza. Acho um pontapé, assim, Betinha, para você também fazer algo em grupo. Tipo, 4 encontros em grupo, com tema, igual a gente falou daquele outro dia. Primeiro tema é esse, segundo é esse, terceiro é esse, quarto é esse. E aí, é importante porque, de repente, você já deixa gravado e já lança um curso disso, sabe? Eu pensei, porque eu cheguei a fazer e-book dos encontros online, eu estou pensando assim, em formar e fazer aula desses workshops online e gravar, então, e vou oferecer como ferramenta ali também de ajuda, né? Sim, sim. Tudo é material de trabalho depois, né? Aonde as pessoas que lançam infoprodutos mais se prendem é de querer fazer uma gravação perfeita e tal, sendo que, na verdade, você pode aproveitar o flow aqui que você está dando aula e pôr lá como bônus, não precisa necessariamente colocar como, mas pode pôr como bônus, pode pôr, ou até como o próprio curso de vendas, tá? Tá, beleza. Qualquer dúvida, você pergunta no grupo. Tá bom, obrigada. Certo? Obrigada a você. Bom, mulherada, vou tirar uma fotinho para a gente postar. A Francisca levantou a mão, peraí, não sei se ela está querendo falar. Acho que ela foi a primeira que levantou. É legal que agora colocam o Meet coloca o número, vocês viram? 1, 2, 3. Que legal. Ah, legal. Eu não tinha prestado atenção nisso. É novo. Vamos tirar uma fotinha, quem puder abrir as câmeras. Olha lá, neném, olha lá, você vai aparecer também. Pronto. Bom, quero agradecer aí a presença de vocês. A Dalva chegou no final, né? A Ivanilda também, que pena. Mas numa próxima oportunidade, né? Aguardo vocês aqui. Desejo uma semana abençoada, que vocês possam colocar em prática aí o poder da resiliência que a gente ouviu aqui. E para quem não é aqui da comunidade, eu vou pedir para vocês ficarem aqui até o final, porque eu vou passar para vocês, de repente vocês têm interesse de entrar na comunidade, eu vou passar as condições, que a gente está com uma oferta bem especial. E aí eu vou liberar, então, a Eli, a Lu e a Betinha. Tenham uma ótima semana. Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau. Bom, agora, né? Só tem a gente aqui. Quem tiver interesse de saber como que faz para participar da comunidade, eu quero trazer uma novidade para vocês. Eu estou abrindo o primeiro lote da formação da Mulher Diamante. O que vai ser essa formação? É um treinamento de 32 semanas com mulheres que estão dispostas a se desenvolver pessoalmente e profissionalmente. Então, eu vou desenvolver mentalidade, desenvolver emoções, desenvolver competências, estratégias no mundo dos negócios. O principal objetivo dessas 32 semanas é a mulher diamante, né, no conceito do método, ela tem algumas características, como, por exemplo, uma mulher resiliente, uma mulher que é corajosa, uma mulher que tem ação, uma mulher que elimina a procrastinação, uma mulher que é temente a Deus, uma mulher que valoriza o poder do amor, do perdão. Tudo isso são características da mulher diamante. Então, são 20 características que vocês vão ser treinadas para desenvolver, e além disso, 11 pilares da vida de vocês, ou seja, pilar espiritual, conjugal, filhos, social, saúde, servir, financeiro, intelectual, emocional, todos os pilares. E como que vai funcionar? Segunda-feira tem um encontro ao vivo, das 9 às 10h30, e vocês vão ter acesso a mim. Eu vou dar essa aula e vocês vão tirar dúvidas, enfim. Vocês participando da formação da Mulher Diamante, vocês vão ganhar um certificado no final da formação e vocês vão ganhar a participação de 1 ano da comunidade. O que é a comunidade Diamante? É isso que vocês estão vivendo aqui,
tem aula toda semana, tem grupo de WhatsApp aberto para vocês tirarem dúvidas, conversarem comigo. Diariamente eu mando alguma mensagem ali, né? Um direcionamento também para o negócio. E vocês vão ganhar aulas gravadas na plataforma para vocês assistirem e estudarem. Aulas de vendas, aulas de posicionamento no Instagram, aula de mentalidade, um pack de aulas para vocês irem se desenvolvendo aí nos momentos de estudos de vocês. Tá? Alguma dúvida? É interessante para vocês que estão aqui participar? Se alguém tiver dúvida, pode me perguntar, tá? Sim? Deixa eu abrir aqui, que eu vou falar para vocês aí como que funciona para vocês participarem, tá? Sim. Oi? Oi, desculpa. No meu caso, que estou... acho que provavelmente meio de outubro, novembro, eu estaria aposentada no próximo ano. O que eu não sei se eu entro, sabe assim, se Faz sentido? faz sentido para mim. Eu acho, sabe por que pode fazer muito sentido para você? Porque você vai se preparando para o seu novo empreendedorismo, né? Inclusive, a sua falta de ideia, que você falou, não sei o que eu vou fazer e tal, tudo isso pode surgir dentro do movimento que você vai estar. O que acontece muito com as mulheres? Acontece o seguinte, Francisca, muitas, já têm o que vender, já empreendem, mas elas sofrem com a mentalidade. Tá? Elas sofrem com medo de dar errado, com a falta de ferramentas, né, que não sabe usar no mundo dos negócios, inclusive com a procrastinação, com a falta de organização. Então, tudo isso, a formação da Mulher Diamante vai te ajudar. Isso vai te ajudar na sua vida da sua casa, não só para os negócios. Vai te ajudar com a sua autoestima, vai te ajudar com o seu autocuidado, vai te ajudar com a sua parte espiritual. Então, a formação da Mulher Diamante não é só para empreendedoras. É porque eu acabo falando mais com empreendedoras. Mas a formação é para mulheres, no geral. Até mesmo porque na formação das 32 semanas, a gente não vai falar de estratégia de empreendedorismo. A gente vai falar de mentalidade e de 11 pilares. O presente de você participar um ano da comunidade, aí sim, vai te dar a oportunidade de falar sobre empreendedorismo, de você estar no grupo junto e etc. Entendeu? Entendi. Então, acredito que faz sim, faz muito sentido. Então, assim, eu não tenho filhos, eu sou solteira, sou uma pessoa ativa, me cuido, né? Então, assim, estou com as dúvidas aí, o que eu quero fazer da vida, o que eu vou fazer, o que eu vou trabalhar, porque eu não quero ficar parada, entende? Tá, entendo. Eu sempre trabalhei, eu já sou aposentada, né? E agora eu vou aposentar por idade. E Tá. assim, mas eu não quero ficar parada, já tenho esse projeto, vou ser voluntária aqui no hospital. Então, mas assim, em termos de renda, isso eu gostaria de aprender. Eu acho que eu nunca tive vocação para vendas, sabe? Eu costumo dizer que vendas não é dom, né? Muita gente fala que vendas é dom. Vendas é treinamento, tá? Se você tiver interesse num curso de vendas, eu tenho um curso de vendas para te apresentar. Mas eu acredito que aqui, você começando, né, com a gente, se desenvolvendo, vai ser o pontapé inicial para depois você ir num curso de vendas. Porque empreender exige de você uma resiliência, né? Que é o tema da aula hoje. Exige uma resiliência, exige uma mentalidade fortalecida. Então, o pontapé inicial, eu acredito que eu falaria isso para todo mundo. O pontapé inicial é fazer a formação da Mulher Diamante. E aí, depois, você vai fazer a formação da mulher empreendedora, a mulher de vendas, a mulher que negocia, a mulher que se posiciona no Instagram, entendeu? Uma outra coisa também,
eu não sou assim, nada muito. Eu tenho Instagram e tal, mas assim, não sou atuante, não gosto muitas vezes de me expor, sabe? Não gosto. Alô? Sim, não gosto de me expor, assim. Eu gosto de viajar, eu tenho projetos, né, ainda de subir muito Roraima, né? Então, assim, sou uma pessoa bastante atuante, mas não sou de Instagram. Posto algumas fotos, geralmente no meu WhatsApp pessoal, no meu story, é passado, nunca é presente. Tá, então, Então, assim, não tenho essa não sou muito de redes sociais. tá. Então, quando se trata de se posicionar, empreender e se o seu produto ou serviço tiver a ver com vendas, ele vai precisar estar, né, no Instagram, no digital. E aí você vai aprender a fazer isso. Mesmo quem não é do Instagram precisa aprender. E aí, para aprender, precisa estudar, certo? Para colocar isso em prática. Mas é super importante. Inclusive, hoje o mundo está no Instagram, né? Então, a gente também precisa estar. Eu quero falar para vocês aqui, então, como que vai funcionar, tá? Essa formação eu já expliquei. A gente está com essa outra... Vou fazer uma oferta aqui irresistível para você, focar 100% em você. Então, você vai ganhar essa formação, você vai investir na formação, você vai ganhar o acesso à comunidade Diamante durante 1 ano, tá? Com fortalecimento emocional, espiritual e estratégico, exatamente como a gente fez hoje. No final, cada uma faz a pergunta sobre o seu negócio, você tem aí o momento de colocar a sua voz e eu tirar as suas dúvidas como mentora, tá? Nossos encontros, então, são todas segundas às 9 horas. O grupo do WhatsApp é aberto para você ter acesso a mim. Você vai ter as aulas gravadas, pode ignorar aqui esses 6 meses, aulas gravadas, todas as aulas gravadas, tanto da formação quanto das aulas da comunidade, que acontece também nas segundas-feiras, tá? Se você não conseguir ir ao vivo, de repente depois você assiste gravado. Então, hoje eu estou com uma condição especial para quem entrar na formação, tá? Vocês vão ganhar a primeira mensalidade. E além de ganhar a primeira mensalidade, no acesso anual, quando eu falo de formação, tem que ser acesso anual, porque são 32 semanas, tá? Vão ganhar, para quem quiser entrar hoje, vão ganhar uma consulta com a nutricionista Camila Fertonani, que é uma aluna do método, tá? Vocês viram como eu gosto e aproveito para fazer networking? Então, a Lu, que era de finanças, já se conectou com a outra que precisava. Então, o meu objetivo é transbordar na vida de vocês. Então, se hoje, por exemplo, tem aqui alguma profissional da área tal, aqui também é um canal para você ser reconhecida, para as pessoas, para você se divulgar, para as pessoas te conhecerem. A Camila, por exemplo, por que nutricionista? O que tem a ver? Porque a Camila, ela é moduladora intestinal e ela é nutricionista. E a gente fala muito sobre a saúde da mulher empreendedora. Então, a mulher, muitas das vezes, ela está lá desanimada, porque os hormônios estão ruins, porque ela não consegue ir ao banheiro, são coisas assim, que parece que é besteira, mas faz toda a diferença na saúde da mulher. Então, vai ganhar uma consulta com a Camila. Hoje, só a consulta dela é R$800. Você vai ganhar de presente o meu e-book de como lidar com as suas crenças limitantes, para você aprender aí um pouquinho o que aconteceu na sua infância. Um mini curso para você acabar com as inseguranças da venda e vai ganhar um diagnóstico comigo, que é uma mentoria individual. Hoje, uma mentoria individual comigo de 40 minutos sai em torno de R$1.000. E quem entrar hoje para a formação vai ter todos esses presentes, tá? Pri, qual que é o valor da formação? Se vocês que estão aqui conseguirem economizar uma pizza por mês, além de emagrecer, vão entrar num projeto de mudança de mentalidade. Esse programa, esquecem esse programa semestral, porque a formação o tempo da formação não contempla os 6 meses, tá? Aqui, ó, programa anual de R$129 por R$90 por mês, tá? Esse é o valor da formação. Então, vocês vão colocar aqui no QR Code, eu vou até mandar para vocês o link. Quem tiver com celular aí não vai ter como pegar, né?
Então, ó. Eu vou mandar aqui no chat da nossa conversa. Calma, neném. O neném já tá nervoso aqui, gente. Ai, não tô conseguindo. Alguém ficou com alguma dúvida? Não tô conseguindo. Peraí, gente. Todo mundo vai ver você. Tá gravando. Você tá falando. Priscila, hoje eu não vou ficar com o curso, porque já meu cartão, final do mês, eu não posso usar mais. Mas assim, eu vou te seguir no Instagram, então, tudo bem? Sim, claro, ó. Para quem não me segue ainda no Instagram, é @Ianuzzi, tá? Vamos fazer o seguinte, ó. Vocês estão no grupo do episódio? Ô, Franci, eu vou fazer assim, ó. Como o neném tá irritado, Sim. a Francisca, a Denilza, a Celeste e a Dalva, que quiserem me passar o contato para depois a gente conversar no privado, eu chamo vocês para a gente conversar. Qual que é o seu telefone, Francisca? É 11, 9 7509 9551. Tá, deixa eu só finalizar aqui a gravação para não pegar. Então, você que está assistindo gravada, se ainda estiver na oferta, clica aqui e aproveita. Um beijo e até a próxima aula.